Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Certa ocasião ele estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador, e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa reunião, por esse encontro de hoje à noite, dia de trabalho, de trânsito, de luta, e queremos encerrar esse dia sentindo a tua presença e a tua paz sobre nós. Que a tua palavra nesse momento traga uma reflexão produtiva no nosso coração e que o teu Santo Espírito conecte o nosso coração ao teu coração para que não sejam apenas letras vazias e reduzidas, mas que hoje à noite nós aqui juntos possamos sentir a letra do Espírito que traz paz e vivifica a nossa alma. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém. Há quem acredite que a vida é um projeto programado e que tudo o que nos acontece provém desse projeto, desse programa já estabelecido. O que é a vida? A vida é um pacote fechado, pré-estabelecido, não sei quando, e nós estamos aqui hoje simplesmente fazendo coisas involuntariamente, cumprindo com um pacote que nos foi designado. Pensando assim, quem crê assim, fica diante de 2 possibilidades com a vida. Primeiro é o conceito grego do destino, o nome que deram para isso. Quer dizer, tudo está escrito, determinado, e não há possibilidade nenhuma de mudança na sua vida, porque a sua vida é um pacote fechado. Isso é um conceito grego, é o conceito do destino. Ou a percepção cristã, que mudou algumas questões e mudou o palavreado, mudou a ideia, mas o conceito é o mesmo. É de que Deus tem um plano para cada criatura. E de que nada na sua vida vai acontecer fora desse plano pré-estabelecido por Deus. Nada. Toda a sua vida já está maquinada, ela já está montada para sempre. O que você tem que fazer agora, ou tudo o que ocorrer na sua vida, é parte desse plano que também tem o nome de maravilhoso. É um plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Durante esse plano acontecem coisas horríveis, mas eu preciso acreditar que ele é maravilhoso. Porque uma hora, essas coisas ruins que estão acontecendo comigo vão, de repente, se tornar coisas boas e aí então eu me torno uma pessoa melhor. Isso dá ao destino uma força avassaladora, né? Se a minha vida está destinada, eu estou de mãos atadas e nada é possível ser transformado, porque é a minha vida pré-programada. Assim como dá para Deus um rosto estranho. Porque aí eu tenho que pegar todas as coisas negativas que acontecem na minha história e colocar todas elas dentro de um pacote, dentro de ideias que Deus deu para mim.
Então, se você está vivendo um mar de rosas, eu falar para você que é o plano de Deus, aí você vai falar assim, fechou, né? Você chega para mim e fala, pastor, você não sabe, ganhei na Mega Sena. Aí eu vou dizer, é o plano de Deus para você. Você vai falar assim, amém. Aí você chega para mim e fala, cara, eu estou com a minha vida que você não acredita. A série de bagunças, de desordens que eu estou vivendo. Aí eu vou dizer para você, eu não tenho coragem, né? Só ilustração. É o plano de Deus para você. Aí você vai olhar e falar assim, Deus? Tinha um planinho melhor, não? Não tinha uma ideiazinha melhor, não, para a minha vida? E, quer dizer, esse plano de Deus visto dessa forma é muito legal para quem mora na Dinamarca, mas para quem mora na Somália é um crime. Então tem uma balança aí desigual, e a Bíblia diz que Deus não é o Deus da balança enganosa. É o Deus que ama a todos e não faz acepção de pessoas, como o Joel já bem disse aqui na ministração do louvor. Então você sabe, você que frequenta a Bethesda sabe que eu não acredito nisso, nessas questões do destino, nessa vida fechada, que o que tem que ser será, que não tem mudança, que isso é o programado e que a gente tem que simplesmente viver isso que está nos acontecendo e ficar feliz com isso que está nos acontecendo, porque de alguma maneira isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Não consigo encaixar essa percepção de Deus quando eu olho para Jesus. Não consigo dar para a vida essa monotonia tão grande, porque eu sou pastor de uma igreja grande e vejo tanta coisa acontecendo e vejo as pessoas com uma vida tão dinâmica e com tantas possibilidades que eu não consigo perceber ou entender a vida como um pacote fechado. Então, a sua vida não é um produto pronto. Ninguém aqui está pronto ou fechado. Nós somos seres inacabados e em obras. Nós estamos em construção. E quando é que acaba a construção? No dia que você morrer. Até lá, isso aqui está aberto para muitas reformas. Até lá a gente obedece o Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Tem época que a gente derruba, tem época que a gente constrói, tem época que a gente planta, tem época que a gente arranca. O Eclesiastes diz que tem época em que a gente faz nascer e tem hora que a gente precisa matar. Essa é a dinâmica da vida, a complexidade da vida revelada nessas questões. E se a vida não for algo aberto, eu não entendo por que é que a Bíblia me dá tanto conselho. Ok? Minha vida é toda fechada, pronta e determinada. Para que eu vou obedecer um conselho, se eu não tenho vontade própria? Para que ouvir uma pregação, se a minha vida já está decidida? Desde o dia que eu nasci até a minha morte, meus fatos já correram, a vida está feito. Então por que eu tenho que ler a Bíblia, estudar, pensar? Por que você vem num culto quinta-feira à noite, se não tem como mudar o seu destino? Então é só uma questão, isso é uma questão minha, é uma conta minha. Se a Bíblia me chama a posturas, me dá conselhos, fala o que eu tenho que fazer e fala o que eu não tenho que fazer, é porque eu decido por onde eu vou e por onde eu não vou. É porque a vida é uma possibilidade, são muitas possibilidades que eu posso tomar. E o reino de Deus é um convite para que eu tome boas decisões. E a vida cristã é o quê, então? É uma das muitas possibilidades que nós temos diante de nós. Então eu entendo a vida como uma caminhada longa e complexa, porque são muitas as questões que eu e você precisamos decidir nessa longa caminhada da vida. Nossa vida acontece em meio a uma série de atividades e um mundo de sentimentos. A vida de ninguém é linear. Sabe, aquela pessoa ela nasceu, tudo bem, a infância foi tudo bem, a adolescência foi tudo bem, a juventude foi tudo bem, ele se tornou homem ou mulher adulto e foi tudo bem, ele casou e foi tudo bem, ele teve filhos e foi tudo bem. Não existe. A vida de ninguém é linear. A vida de todos os homens, de todas as mulheres é um incrível vai e vem. A gente faz curva, a gente sobe, a gente desce. Por quê? Porque há tempo de rir e há tempo de chorar. Há tempo de construir e há tempo de derrubar. Há tempo de fazer festa, mas há tempo de fazer luto. Assim é a vida de todo ser humano. E a gente sempre joga na conta dos milionários e fala assim, não, mas o cara lá não tem problema. Ele tem menos que a gente.
Mas tem problema. Porque ninguém, por mais que tente organizar a vida, consegue deixá-la toda plana, porque não há poder, não há dinheiro nesse mundo que nos livre de algumas coisas, inclusive da inevitabilidade da morte. Todos nós estamos sujeitos a questões complicadas e complexas da nossa caminhada. Nós somos seres humanos complexos. Nós erramos, nós aprendemos, nós perdemos, nós voltamos, nós continuamos, nós desistimos, nós tentamos de novo, nós vivemos. Esse é o nosso convite: ser humano, viver, arriscar. Aliás, eu acho que é melhor você errar tentando do que passar a vida de braços cruzados. Eu prefiro as pessoas que se atiram em empreitadas e mesmo quando erra, errou e volta e tenta de novo, do que aqueles que cruzaram os braços e estão esperando a vida passar, e a vida vai passar e uma hora você vai tentar fazer coisas e você não vai mais ter forças para fazer aquilo. Por quê? Porque você cruzou os braços e a vida passou. Eis um desejo que a vida realiza: que o tempo passe. Basta você pegar a foto dos seus filhos bem pequenininhos e você vê eles hoje de um tamanho que você fala: ué, que hora que foi que essas pragas ficaram desse tamanho que eu não percebi? Passa. O tempo voa. Os dias correm. E repito, eu prefiro arriscar e tomar tombos do que simplesmente parar e ver a vida ir embora, porque viver é uma oportunidade rara e única para todos nós. E com tudo isso, todos os nossos sentimentos, perdas, sucessos, nós aqui temos um elemento, ou pelo menos eu acredito que todos nós aqui temos um elemento, ou a maioria aqui tem um elemento da fé. A gente vive e nós temos fé. É um complemento nesse nosso desejo de viver bem. Nós cremos, nós acreditamos, nós temos fé. Acho que é do Gilberto Gil, a música Alagados, que diz que a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Então a arte é de viver da fé. Tem gente que não sabe fé em quê. Eu sei, e acho que você também sabe fé em quê. Nós temos fé em Deus, nós somos uma comunidade cristã. Nós confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Filho de Deus. Nós acreditamos nossa vida a Ele. E fé, como já falei aqui, é um assunto controverso. A sua opinião sobre fé? Nós estamos aqui hoje à noite em 100 pessoas, nós temos aqui talvez 100 opiniões a respeito do elemento fé. O que é fé? O que é uma pessoa de fé? E o conceito popular de fé, eu tenho verdadeira aversão a ele. Que é o quê? Fé é uma força que nós temos, é um argumento espiritual que nós temos para mexer Deus em nosso favor. Eu acho muito triste essa definição de fé. Quer dizer, o que é fé? É uma ferramenta com a qual eu movimento Deus para Ele fazer coisas para mim. Isso é um conceito popularíssimo de fé. Agora, você já parou para pensar que Deus que está por trás disso? Imagina você ter fé para argumentar Deus a fazer alguma coisa por você. Tudo bem. Agora para pensar na cara desse Deus. Ele nem está olhando para você, por sinal. Porque você tem que ter fé para chamar a atenção dele. E ele não quer te dar nada, ele está de braços fechados. E a fé? A fé é aquele jeitinho que você vai falando e ele vai falando: então tá bom. Então tá. E ele vai abaixando os braços e uma hora ele fala: tá. Ó. Quer dizer, você precisa ter bons argumentos para Deus fazer alguma coisa por você. Então Deus não gosta de nós? Se eu preciso convencê-lo de alguma coisa é porque ele não gosta de mim? Deus está bravo com a gente? Não. Eu acredito que Deus nos ama e em Jesus Ele está satisfeito com todos nós. Quando
Nossa fé diz que Deus estava na cruz, estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo. Se nós estávamos representados na cruz, nós também estamos representados na frase quando Deus olha para Jesus na cruz e diz: esse é o meu filho amado, em quem o meu coração está muito satisfeito. Em Cristo, eu não preciso mais entender Deus como um Deus insatisfeito, ou irado, ou bravo com as minhas questões. Não, Deus está em paz. Então, o que é fé? Fé é uma confiança. Fé é uma aposta. Fé em Cristo é eu falar para você hoje à noite: lance toda a sua vida nos valores de Cristo, porque vale a pena viver a partir desses valores. Não é fé. Quando eu afirmo para você que eu tenho fé em Deus, eu não estou dizendo que eu tenho fé para fazer Deus se mexer para mim. Quando eu digo para você que eu tenho fé em Cristo, eu estou dizendo que eu acredito que eu posso me mexer com os valores do reino de Deus. E Deus já olhou para nós e os seus braços já estão estendidos a nós. Então, o que é fé em Deus? Quando eu digo eu tenho fé em Cristo, eu estou dizendo que, 2 pontos, toda a minha vida será pautada a partir dos valores de Cristo. Isso é fé. Eu não estou negociando, eu não estou tentando mexer o braço de Deus, eu não estou tentando arrancar um sorriso de Deus. Não, eu estou dizendo que as minhas lutas, as minhas alegrias, os meus sucessos, as minhas falências, as minhas derrotas, as minhas vitórias, todas eu vou vivê-las a partir dos valores do reino de Deus. Por quê? Porque eu acredito que eles valem a pena. Eu acredito que o reino de Deus tem o que falar para mim quando eu vou à falência. Eu acredito. E eu acredito que o reino de Deus tem o que falar para mim quando eu ganho. Ou seja, o reino de Deus, ele quer mexer na integralidade do meu ser. Quer o que eu faço. Quer seja bom, quer seja ruim, quer seja alegre, quer seja de choro, eu faço na minha fé em Cristo, sabendo que Cristo está comigo, a despeito de todas as circunstâncias que podem me visitar ou complicar ou facilitar a minha existência. Então, a minha expressão de fé não pretende mexer Deus ao meu favor, pretende fazer com que eu me mexa em direção a Deus. E assim a minha vida tenha um novo sentido, o sentido de Deus. Então eu uso a minha fé como uso a minha liberdade. Não, minha vida não está fechada, minha vida é um jogo aberto, com inúmeras possibilidades, com inúmeros caminhos, e eu decidi pautar as minhas decisões nos valores do reino de Deus. Essa é a minha fé em Cristo. Eu quero pensar com você hoje à noite outras questões a partir desse texto que nós lemos juntos. Que esse texto revela uma história, eu gosto muito das histórias da Bíblia, e esse texto revela que fé em Deus não é viver livre de problemas. Fé em Deus é assumir um novo comportamento diante dos nossos problemas. Andar com Cristo não é viver com estrada plana. Andar com Cristo é saber viver em estradas esburacadas. Andar com Cristo não é ter a calmaria do mar. Andar com Cristo é saber navegar diante das ondas mais complicadas que a vida apresentar. E eu quero então pensar 2 princípios com você hoje à noite aqui, pontuar 2 coisas. Primeira é, não permita que o seu momento atual te defina como pessoa. Nos últimos 2 meses eu preguei aqui aos domingos uma série de mensagens na carta de Tiago. E falei algumas vezes sobre erros, ou muitas vezes sobre erros, sobre os nossos erros, as nossas carências e as nossas falências. Então eu não quero ser muito repetitivo nesse tema, para quem esteve aqui esses 2 meses, mas o fato é que nós sentimos muito peso quando nós erramos. Aliás, nós sentimos peso demais nos culpando por coisas que nós não deveríamos nos culpar. Nós, diante dos nossos erros, nós acabamos carregando peso extra, desnecessariamente. A gente coloca sobre nós um peso tão grande com a vida, que a vida torna-se inviável. Todos nós temos fases boas e fases ruins. E isso não faz de nós, aqui do nosso grupo, pessoas diferentes. Isso faz de nós seres humanos absolutamente normais.
Mas não vamos negar que é difícil lidar com uma frustração. É difícil lidar com um projeto que deu errado. Quer seja sentimental, relacional ou financeiro, é difícil. A gente faz planos, a gente sonha, a gente organiza. Os pragmáticos fazem planilhas. E uma hora dá errado. E eu não estou falando para você assim, deu errado, então deu errado, pronto. Não. Não estou desmerecendo o seu momento, nem aquilo que tem causado dor no seu coração. Mas o fato é que, no risco de viver, muitas coisas saem do nosso controle. Quando a gente entra na dinâmica da vida, as coisas não vão ficar organizadas, porque nós vivemos com outros, e a vida dos outros a tua pode estar organizadinha. Aí você é casado e a da tua mulher não está pronta, a sua vida não está mais essa organização toda, porque a pessoa que está do teu lado não está assim. Então é complexo demais e é pretensão demais a gente querer manter toda a nossa vida debaixo do controle e tudo absolutamente organizado. Fazer algo, lutar por algo, sonhar com algo e ver aquilo escorrer por entre os dedos, sim, é dolorido sim. E se isso está acontecendo na tua vida, você precisa fazer uma prática muito importante da espiritualidade cristã. Sabe qual é? Chorar. Essa história que a gente não pode se entristecer, chorar, não. Uma espiritualidade que não permite o choro não tem conexão com Jesus. Porque um dia Jesus foi chamado para ver um amigo dele que havia morrido, e antes de fazer milagre, antes de dar uma palavra, antes de qualquer coisa, sabe o que ele fez? Jesus chorou. Porque estava doendo. E quando está doendo, a gente tem que chorar. Porque quando aconteceu alguma coisa ruim, você tem que expressar isso. Essa história de, não, eu não me abalo. Como você não se abala? Quem não se abala é quem nunca amou. Quem não se abala é quem nunca sentiu. Quem não se frustra é quem não tem sentimento. Quem não sente culpa são os psicopatas. Então sim, há fases da nossa vida que a gente tem que chorar, que a gente tem que lamentar, que a gente tem que procurar um amigo, que a gente tem que procurar o psicólogo, o pastor, quem quer que seja, para falar das nossas questões, porque elas estão doloridas. E uma espiritualidade onde não há espaço para isso, ela não tem conexão com Jesus. Olha só, os homens haviam saído para pescar. E olha só, eles não eram engenheiros e advogados que foram pescar no final de semana. Porque esses aí, se der errado, tudo bem. Eles inventam uma história bem bonita e a gente acredita que eles pescaram. Esses aqui foram pescar e eles eram pescadores. Pescar não era uma aventura de verão. Pescar era a profissão. Pescar era aquilo que eles faziam todos os dias. Era o cotidiano, era a rotina. E nós estamos num momento com um grupo de pescadores que saíram para cumprir com o seu papel, com a sua rotina, e eles não pegaram nada. Eles voltam para a praia frustrados, cansados, se sentindo inadequados com o viver, falidos. Por quê? Porque tinham um projeto, tinham algo para ser feito e não conseguiram fazer. Voltaram para a terra firme. Quando eles voltam, Jesus vê aqueles homens lá com aquela cara de cansados, os barcos ali amarrados, as redes esticadas para secar. Aquela cena de que deu errado, hoje deu errado. Está num período aqui que as coisas não estão funcionando. Aí Jesus falou para um deles, afasta o barco aí um pouquinho. Afastou o barco, Jesus subiu lá e transformou o barco num púlpito. E Jesus começa a falar dos valores do reino de Deus para aquele pessoal. E é muito interessante esse detalhe aqui, quando a gente já leu a história, já sabe o fim, né? Que depois eles têm uma grande pescaria. Nós temos um grupo de pescadores frustrados e cansados porque erraram. E Jesus não chega resolvendo o problema deles, porque Jesus não tem pressa. Antes Jesus falou, deixa eu dar uma palavrinha aqui para esses caras, antes de animá-los aí, deixa eu dar uma palavrinha para eles. E ele reúne a multidão e espalha esperança no coração da multidão e daqueles homens. Quando ele termina de falar, Jesus olha para eles e diz, pode jogar as redes novamente. Você imagina,
noite inteira, cansado, já louco para ir para casa dormir. Aí Jesus fala, e você fica todo constrangido, né, de falar não para Jesus, ó. Quem tem coragem? Aí o Simão falou, Senhor, você está de brincadeira. A gente tentou a noite inteira e a gente não pegou nada. Não, pode lançar as redes. Senhor, faz isso com a gente não. Olha a situação do pessoal. Deu errado. Nós tínhamos um projeto que deu errado. E Jesus insiste e diz, vai para águas mais profundas e lance a rede novamente. E aí o Simão dá uma resposta linda, né? Senhor, a gente não aguenta mais. Mas sob a tua palavra, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes novamente. Queridos, eu não leio essa história como uma aula de pescaria. Esse texto para mim deixou de ser um texto de pescaria. Ele foi um texto de pescadores. Mas se chegou até nós aqui hoje não é sobre pescaria. Essa aqui é uma passagem sobre a vida. Porque na vida de todos nós, coisas dão errado. Porque nós passamos algumas noites, e geralmente na Bíblia a palavra noite não quer dizer um período escuro de 12 horas. A noite na Bíblia são períodos na nossa vida. Na de alguns é uma semana, na de alguns são 2 anos, na de outros são 10 anos, são noites. É uma metáfora para falar que está difícil enxergar o caminho. Está difícil de se localizar. E eles tentaram a noite inteira. E eu trago isso para você hoje para falar. Você pode estar tentando a noite inteira. Eu não sei de quanto tempo que é a noite. Eu não sei qual é o tamanho da noite que você tem vivido. Mas a história desses homens, ela chegou até nós hoje para nos dar um recado. De que há muito tempo as pessoas têm noites escuras, há muito tempo as pessoas fracassam, há muito tempo as pessoas vão à falência e há muito tempo Jesus está falando para as pessoas, você pode tentar de novo. Você sempre terá a oportunidade de refazer a sua vida. Aí você vai dizer, mas Senhor, eu não aguento mais. E ele vai olhar para você com olhos de bondade e dizer, lança a rede novamente. Porque uma outra oportunidade sempre será possível, permitida e incentivada por Deus na vida de todos os homens e de todas as mulheres que decidiram viver a sua vida baseado nos valores do reino de Deus. Jesus nunca julga por aquilo que foi. Ele sempre nos convida por aquilo que pode vir a ser. Esse é um procedimento padrão nos encontros de Jesus com pecadores como nós. Ele nunca julgou pelas ações passadas. Ele sempre pintou o coração e o horizonte de esperança com aquilo que poderia vir a ser. A gente errou, não deu certo, a noite foi um fracasso. E Jesus não abriu o livro e falou, então deixa eu dar uma lição de moral para vocês e 10 princípios para ser bem-sucedido na pescaria. Jesus simplesmente olha para eles e diz, vocês podem tentar de novo e o dia de fazer isso chama-se hoje. E essa história chegou até nós e de alguma maneira os erros se atualizam, nós continuamos fazendo coisas erradas, algumas decisões ruins. E a boa nova do Evangelho continua chegando até nós, dizendo que nada pode impedir a nossa vida de uma nova tentativa. E tem algo interessante, muitas coisas interessantes, mas algo. Jesus não deu um estalar de dedos e fez os peixes pularem do mar, na areia. É mágica. Não tem mágica. Esse negócio de resolver as coisas assim é da pressa do homem, é do nosso tempo, né? De micro-ondas, de fast food, Tem fast food de oração agora, para orar rápido, para resolver logo o problema. Tem de tudo. Sabe essa... Não, tem que ser rápido, tem que resolver rápido. Quem falou que tem que resolver rápido? Na vida nada é rápido. Existem problemas que você tem hoje na sua vida, sabe por quê? Você demorou um tempão para tomar conta. E agora você quer que resolva rápido. Não é desonesto, não? Não é rápido. É um processo. Porque Deus não quer resolver teus problemas, Deus quer organizar teu coração para você ter paz e você resolver os seus problemas. Porque o projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa perfeita, é fazer de você uma pessoa íntegra.
que sabe viver quando o mar está calmo e sabe viver quando o mar está complicado. Então essa fé de Deus resolve para mim, Deus faz para mim, ela é infantilizadora. E Deus não quer nos infantilizar, Deus quer nos amadurecer, nos emancipar, para que nós possamos viver a nossa vida e resolver as nossas questões. Nenhum homem e nenhuma mulher precisa viver carregando peso. Perceba que não tem mágica, não tem moleza. Jesus falou para eles: montem as redes, preparem os barcos, requer um esforço de vocês. A vida pode mudar, mas não tem mágica. Prepare a rede, coloque o barco no mar. Mas vai dar trabalho, mas também vai dar significado. Bom, esse reino de Deus que você está apresentando, a gente tem que fazer muita coisa. Olha que coisa bonita, tem muita coisa para ser feita. E no final desse processo a gente não vai ter uma fé infantilizada. A gente vai ter uma pessoa madura que sabe se comportar quando a vida faz careta. Novas tentativas sempre serão possíveis, pois em Cristo as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E a noite que deu errado faz parte do nosso passado. Nós não precisamos negar, você não precisa ficar bravo com o teu passado, você não precisa negar o teu passado, você não precisa mentir para o teu passado, não. O teu passado foi uma ponte que trouxe você até aqui, faça as pazes com ele. E daqui para frente viva de uma maneira nova, porque em Cristo tudo se faz novo. Segundo e último, acredite em uma mudança na sua vida porque Deus acredita. Sabe o que é lindo? Não é só o fato de que nós acreditamos em Deus, é lindo o fato de que Deus acredita em nós. É verdade, nós acreditamos em Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. Mas o bonito é que Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas limitações e sabe também da nossa capacidade de reverter processos difíceis na nossa caminhada. Jesus vê a depressão daqueles homens, Jesus vê e não os condena. Jesus vê o cansaço daqueles homens. Jesus vê que eles não conseguiram, mas o Evangelho, mais uma vez, não entrou como o dedo que acusa, o Evangelho entrou como a mão que ajuda a levantar. Porque esse é o Evangelho de Jesus. Quando você, diante de um fracasso, recebeu um dedo que te acusou, e você está pensando, olha, Deus colocou o dedo na minha cara. Não, não foi Deus, foi algum religioso panaca que não tem o que fazer na vida. Porque diante do erro, o Evangelho não entra como o dedo que acusa. O Evangelho entra como o colo, como os braços abertos que nos chama para cuidar de nós, para nos dar colo, para nos acolher e para fazer de nós novas pessoas. Foi o que Jesus fez com aqueles homens. Olhou para eles e disse: não, o momento atual de vocês é ruim, mas isso não define vocês como pessoas. Porque você pode ter errado, mas a sua vida não é um erro. Você pode ter falido, mas a sua história não é uma falência. Você pode ter pisado na bola, mas você tem valor e a sua vida é especial demais para as pessoas e para Deus. Mas e essa culpa toda que eu estou aqui? Pois deixa ela de lado. Coloca ela de lado. Essa culpa religiosa, isso aí não existe. Coloque isso para lá. Se concentre no meio das dificuldades da sua vida, você ser um exemplo para os seus filhos. Se concentre no meio do seu desemprego, você mostrar para os teus filhos que você continua sendo um homem digno e correndo atrás para conquistar um novo emprego. Continue lutando para que mesmo que o teu casamento tenha acabado, você preserve a ternura no coração das suas crianças. Isso faz de você uma pessoa incrível. Isso faz de você uma pessoa de fé. Aí você vai falar assim, mas deu errado. Eu não consegui. Pois é, e agora Deus está chamando você para uma nova vida. Uma nova tentativa, uma nova história. Existem questões para ser resolvidas? Sempre. Você acha que uma hora não vai ter questão para ser resolvida? A hora que você tiver com a tua vida pessoal toda, você mora no Brasil. Pronto. Só aí você já vai descobrir que você não vai resolver a tua história toda. Você mora no país que tem o Bolsonaro e o Marco Feliciano. Só aí você já tem problema para resolver daqui até o final do mandato deles. Nós não teremos a nossa vida toda organizada. Nós não teremos.
Então, o que é que nós temos que ter? Paz no nosso coração, sabendo que Deus é por nós, que Deus não nos define, que um erro, uma falência não nos define como pessoa. Utilize os seus erros para crescer e para ser uma pessoa melhor. Então eu creio mesmo, olha, eu creio que essa história aqui que nós lemos, ela aconteceu um dia. Eu acredito que um dia esses pescadores estavam lá na praia e Jesus falou com eles. E eu não só creio que ela aconteceu, eu creio que ela continua acontecendo. Isso é o que é o mais lindo na Bíblia. Essa história aqui, ela aconteceu um dia e ela continua se repetindo. Ela não é mais com pescadores, agora é com pastores, engenheiros, professores, advogados, desempregados, médicos, borracheiros, e todas as profissões representadas aqui que eu não estou conseguindo falar todas. Essa história se atualiza, porque homens e mulheres continuam passando noites complicadas e dias difíceis. Mas o mais lindo é que a palavra do Senhor também se atualiza, dizendo para nós, tenta de novo, porque sempre, com Cristo sempre, uma nova chance será possível. E a história termina com o Simão Pedro, depois que eles vão pescar, e eles pescam muito, e quase que afunda o barco de tanto peixe que eles conseguiram pescar. Simão olha para ele e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que eu acho legal? Jesus nem responde para ele. É como quem diz, Simão, é exatamente porque você é pecador que eu não me afasto de você. Simão, é exatamente por isso que eu jamais vou me desgrudar de você. Porque eu vim aqui chamar pessoas para uma vida nova. Eu vim aqui lidar com você, Simão Pedro, porque eu quero que inclusive essa conversa nossa aqui se perpetue para outras histórias, porque eu sei que outros Simões Pedros vão aparecer por aí. E eu quero que todo homem e toda mulher saiba que eu jamais vou me afastar de alguém por causa de um erro, de um fracasso, de uma falência ou de uma noite escura. Então, para encerrar, você pode pensar que um possível erro da sua vida faz de você uma pessoa que não tem fé. Não, de jeito nenhum. O que faz de você uma pessoa de fé ou não é a maneira como você vai passar por isso. É isso que faz de você uma pessoa de fé. As pessoas de fé não são as que têm o microfone. Não, não tem nada a ver. Não são os cardeais lá no Vaticano. Não, eles podem ser, mas podem não ser. Esse microfone, esse que está falando aqui para vocês, pode ser uma pessoa de fé e pode não ser. Porque a fé não está restrita aos ambientes religiosos e às pessoas que dedicaram a sua vida para o ministério. A fé é um convite a todos os homens e a todas as mulheres que decidiram que, a despeito de todas as circunstâncias da vida, na alegria ou na tristeza, iriam pautar a vida sob os valores do reino de Deus. Então não permita, no nome de Jesus Cristo, não permita, se o seu momento é difícil e complicado, que é isso que te define como pessoa. Porque o que te define como pessoa é o sentimento que Deus tem por você. E Deus é o Deus de toda graça, de toda paz, que nos ama e quer que nós vivamos bem. Não há sobre você o peso do destino. Não há. Há sobre você inúmeras possibilidades. Inúmeros caminhos que você pode tomar e mudar de vida. O que há sobre nós são os olhos de Deus. E eu gosto demais de falar sobre isso, vocês já sabem. Os olhos de Deus estão em todo lugar, graças a Deus. Os olhos de Deus estão atentos, olhando a tudo. Que bom. Não há tristeza, falência ou depressão nesse mundo que esteja fora do olhar cuidadoso e carinhoso de Jesus, o nosso Senhor. Amém?